Hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre as relações e como essas relações elas influenciam no seu comportamento. E para a gente começar, eu vou falar de uma teoria que eu quero que você escreva para você não esquecer, que é a teoria do espelho. A teoria do espelho é um conceito que é frequentemente usado na psicologia e no desenvolvimento pessoal. E embora não seja uma teoria no sentido acadêmico, ela fala sobre como nós reagimos aos outros, como através dos julgamentos, através das críticas, através dos sentimentos, através das percepções. E isso é como um espelho que reflete aspectos interiores nossos. A teoria do espelho é sobre esse reflexo. A maneira como nos comportamos tem muito do que aprendemos ao longo da nossa vida com o ambiente externo, e a maneira como nós reagimos a esse mundo externo reflete o que está aqui dentro. Faz sentido isso para você? E a importância dos relacionamentos no seu interior é gigantesca. A influência é gigantesca. Por exemplo, se você fica frequentemente irritada com o comportamento egoísta das pessoas, alguém aqui se identifica com isso? Você frequentemente, você se irrita com esse comportamento egoísta das pessoas, isso muitas vezes tem a ver com questões que não foram resolvidas dentro de você. Isso tem a ver com, talvez, sentimentos de egoísmo ou experiências de egoísmo que você viveu e experienciou, e quando você olha para o outro e vê essa situação acontecendo, você se irrita, você tem uma reação emocional. A Regina se identificou. Bom dia, Cris Sarani, a Elba, a Carla Durão, sejam bem-vindas, a Carla, a Cleide, o Roberto, a Iris, seja bem-vindo, o Marcelo também aqui, sejam bem-vindos. Essa é a teoria do espelho. Eu, por exemplo, eu era muito julgador. Alguém aqui se identifica com isso? Eu era muito julgador mesmo, eu julgava tudo. Eu sempre achava que eu tinha que ter opinião para tudo e para todos. Então eu julgava pessoas, julgava situações o tempo todo. E isso refletia, sabe o quê? O meu medo de ser julgado. Isso refletia o meu medo de ser julgado. Então o meu comportamento externo refletia o quê? Aquilo que internamente estava dentro de mim. E eu tinha medo de ser julgado, por quê? Porque por muitas vezes, lá na minha infância, eu fui julgado. Eu fui julgado. Muito pelo meu pai. Muito pelo meu pai. Muito julgado. Às vezes, digamos, com razão e às vezes sem nenhuma razão. Então, o tempo todo, eu aprendi através desse contexto familiar a julgar. A julgar. Então, eu me tornei alguém muito crítica. Muito crítico, muito crítico. Julgando tudo e a todos. E uma das coisas que eu mais, talvez a principal lição que a hipnoterapia me trouxe é não julgar. Hoje, quando eu atendo uma pessoa, as pessoas contam as suas histórias para mim, e muitas delas falam assim, eu não sei o que você vai pensar a respeito disso, eu tenho vergonha de falar sobre isso. E eu sempre digo, fale o que você quiser, porque eu não julgo. Eu já tive na minha cadeira pessoas, por exemplo, eu já tive abusadores, e eu atendi essas pessoas, por quê? Porque para mim o mais importante é a decisão de mudança. No momento que essa pessoa decide mudar aquele comportamento que é repugnante, que é nocivo, eu preciso acreditar nessa pessoa. Faz sentido isso? Então, eu quero que você entenda que cada relação que você tem é um espelho que reflete aspectos de si mesmo. Tanto os luminosos, os bonitos, quanto os obscuros. Nós somos moldados e nós somos definidos pelas conexões que a gente cultiva ao longo da vida. Por quê? Porque você nasceu, presta atenção,
escreva aqui, folha em branco. Você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo ou errado, o que era bom ou ruim. Você aprendeu a ver o mundo através do que essas pessoas ao seu redor disseram para você sobre o que era bom, o que era ruim, sobre o que era certo e sobre o que era errado. E aqui é muito importante você compreender isso para que você possa entender para onde que você quer ir. Uma mudança de vida, presta atenção, ela começa por uma decisão. E normalmente é a decisão de sair de um sofrimento. Mas você precisa ter um objetivo, você precisa saber para onde que você quer ir. E talvez as suas escolhas até aqui, as escolhas que você fez ao longo de toda a sua vida, foram escolhas moldadas pelos relacionamentos que você teve, pelos relacionamentos que você tem. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente fala da área profissional. Você talvez tenha escolhido a sua profissão não por um desejo seu, não por conta dos seus pontos fortes, dos seus talentos. Você escolheu uma profissão porque as pessoas ao seu redor disseram, olha, essa é a melhor profissão, essa profissão dá segurança, essa profissão dá dinheiro, e depois, aí sim você vai procurar aquilo que você gosta. Alguém se identifica com isso? Coloca eu aqui só para eu saber se alguém se identifica com isso. Existe uma frase de um cara chamado Jim Rohn, que foi um cara de desenvolvimento humano e pessoal, que é a seguinte: somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E aqui eu quero te propor um exercício aqui agora, rápido para você fazer. Quem são as 5 pessoas que você mais convive hoje? O Gil, forte. A C. Parpinelli, eu, se identificou. Bom dia, Vika Ávila, a Dedéia, a Rosineide, a Tatiane, Yolanda, a Lídia, a Tati Cabral. Oi, Tati, Lídia, Arcanjo, Luísa, Lisiane, sejam bem-vindos. Quem são as 5 pessoas que estão mais próximas a você? Se você deseja entender verdadeiramente sobre você mesmo, você precisa começar a observar quem são as pessoas que estão ao seu lado. E quem você escolhe para estar ao seu lado. Porque cada pessoa, presta atenção, tem a sua história. Cada pessoa tem a sua maneira de enxergar o mundo. Cada pessoa tem o seu óculos para enxergar o mundo. E talvez a influência dessas relações esteja travando a sua vida. Talvez, presta atenção, talvez, a coisa mais importante que eu vou falar aqui hoje para você, talvez as relações que você tem, o ambiente onde você está, tudo isso está bloqueando a sua vida, está bloqueando a sua prosperidade, está bloqueando a sua felicidade, está bloqueando a sua vida de coragem. E essas pessoas, elas não vão mudar só porque você acredita que elas precisam mudar. Essas pessoas só irão mudar quando elas decidirem por isso, quando elas verdadeiramente escolherem por isso. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Rosimeire Espina, difícil, selecionei e hoje praticamente só. Agora você precisa entender uma coisa, Rosimeire. Existe algo que a gente precisa controlar, presta atenção, que é o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sozinha. Porque o maior medo que nós temos, e eu quero que você escreva aqui para você nunca mais esquecer, o maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Escreva aqui, rejeição. O medo de não pertencer. Esse é o maior medo que nós temos. Por quê? Porque o medo da rejeição tem a ver com a nossa sobrevivência. A nossa mente o tempo todo busca garantir a sua sobrevivência. O tempo todo. O tempo todo ela está fazendo com que você sobreviva. E estar num grupo
e não sozinha, é algo que garantiu, inclusive, a nossa sobrevivência como espécie. Lá atrás, o Homo sapiens, sozinho, ele não conseguia derrotar os predadores. Existiam predadores maiores, mais fortes, mais ágeis. Quando o Homo sapiens entendeu em algum momento que, andando em grupo, andando com outros, andando em bando, era possível derrotar o predador, essa é uma lição que ficou. Então, por isso que nós temos, presta atenção, dificuldades de ficar fora de grupos. Por isso que nós temos dificuldades de cortar relações, de fechar histórias. Porque, na verdade, é a sua mente sussurrando aqui no seu ouvido. Você não pode ficar sozinha. Se você ficar sozinha, você não vai sobreviver. O que não é uma realidade. Esse é um medo, e eu quero que você escreva aqui. Medo imaginário. Escreva aqui. É um medo imaginário. Então você precisa ter esse controle desse medo imaginário. Por quê? Porque senão você permanece em relações tóxicas. Senão você permanece em relações abusivas. Você permanece em relações narcisistas. E isso está roubando a sua vida. Isso está trazendo infelicidade para você. Alguém se identifica com isso? Escreva eu aqui. Você talvez hoje se sinta fraca para mudar a sua vida, sabe por quê? Porque todo dia tem uma batalha com alguém difícil, com alguém que está destruindo o teu emocional todos os dias com palavras duras, com humilhações, com xingamentos, com desprezo. E você não consegue realmente realizar, você não consegue colocar os seus planos em ação. E você está enfraquecida. Você precisa cortar o mal pela raiz. E não dá para você fugir disso. Existem coisas que são muito simples na vida. É que você, por medo, por essa falta de controle aqui da sua mente, você deixa para depois. Você procrastina essa resolução. Você foge desse embate. Por quê? Porque existe o medo da rejeição. E como que eu controlo esse medo da rejeição? Eu controlo o medo da rejeição com blindagem emocional, que é o controle dos medos, é o controle dos pensamentos, é o controle das emoções. Porque quando você tem blindagem emocional, você, com toda a certeza, você não desiste. Você não desiste. E a desistência gera frustração. E a frustração abala a sua autoestima. E quanto mais você abala a sua autoestima, menos confiança você tem nas suas ações. Você perde essa confiança em agir. Você perde a confiança em criar a sua vida de coragem. E os dias estão passando. A vida está passando. E até quando que você vai permanecer no sofrimento? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. As relações que você tem hoje, e aqui não é apenas um relacionamento amoroso, é a relação, por exemplo, com seus amigos, a relação com seus pais, a relação com seus filhos, a relação com seus colegas de trabalho. Essas relações, elas podem fazer você crescer ou fazer você afundar. Quando você está ao lado de um grupo forte, de pessoas que estão no mesmo objetivo que você vai mais rápido. Isso é o que eu chamo, escreva aqui, o poder do grupo. Escreva para você não esquecer. O poder do grupo. Eu tenho um grupo que me fortalece muito e que eu sei que se fortalece, que é a Comunidade Coragem. A Comunidade Coragem é um grupo que eu lidero de pessoas que estão em busca dessa vida de coragem. E é um grupo que eu sempre observo, às vezes uma pessoa está mal e alguém vai lá e ajuda. O poder do grupo, ele é enorme. Ele é enorme. Desde que você esteja ao lado de pessoas que estão na mesma direção que você. O poder do grupo é enorme.
também para o lado ruim. Porque um grupo, as suas relações, elas podem te enfraquecer. E aqui eu quero que você guarde isso aqui. Não dê a uma pessoa ou a um grupo o poder de adoecer a sua vida. E isso, minha amiga, meu amigo que está aqui, essa responsabilidade faz assim, ó. É sua. Essa responsabilidade é sua. Você não pode mais dar o poder a uma pessoa de adoecer a vida, adoecer a sua vida. Não dê mais poder a uma pessoa para adoecer a sua vida. Porque quem está dando esse poder é você. Não seja mais vítima dessa situação. Esse vitimismo que talvez passe pela sua mente agora quando você escuta isso que eu disse, não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa assumir a responsabilidade dessa situação agora e mudar isso. É você que pode impedir que uma pessoa, ou que um grupo, ou que os seus relacionamentos te adoeçam. É você. E mais ninguém. Para de esperar que a outra pessoa ou o grupo mude. Eles não vão mudar. Só você que pode impedir isso. Tem uma frase que eu gosto muito. As plantas só crescem quando a gente retira as ervas daninhas. Faz sentido isso para você? As plantas só crescem quando você tira aquilo que está impedindo essas plantas de serem a sua potência, de estarem belas, bonitas e fortes. E você talvez não esteja crescendo hoje porque existem sim ervas daninhas ao seu lado. E aí, eu já sei o que está passando na sua mente. E eu não sou mágico nem nada, mas eu sei o que está passando na sua mente. Ô gata, mas essas ervas daninhas eu não posso tirar da minha vida. Alguém aqui se identifica com isso? Eu não sou. Eu sei o que está passando na sua mente, porque essas ervas daninhas são pessoas muito próximas, normalmente a família. Alguém se identifica? A Tati, oi Tati, a Tati, fiz a blindagem emocional 12, estou mais forte a cada dia. Boa, Tati, fico muito feliz. A Tati escreveu aqui também, cadê onde eu vi aqui que ela tinha escrito? Me perdi aqui, Tati. Tem muitos comentários hoje, muito bom. A Rosimeire, confio muito, por isso me afastei de muitos, principalmente com familiares, pois são tóxicos. Sou muito forte. Exatamente, exatamente. Exatamente, eu ia falar, a Rose, eu ia falar, temos que estar em um grupo com o mesmo objetivo. Já me adoeceram, por isso não permito mais. Exatamente. Analô, putz, frase poderosa, as plantas só crescem quando tiramos as ervas daninhas. É uma realidade. É uma realidade. Então para de deixar que as pessoas ao seu lado, elas te adoeçam, elas façam você se sentir menor do que você é, porque existem pessoas narcisistas e tóxicas, sim. Muitas dessas pessoas, elas buscam tirar o seu brilho porque elas têm medo desse brilho que você tem. Elas têm medo da luz que você tem, do teu talento, da sua força. Porque quando você, presta atenção, quando você brilha, você está iluminando muitas vezes a incompetência das outras pessoas. Você está iluminando a fraqueza das outras pessoas. Você está iluminando a covardia das outras pessoas. E elas não querem aparecer desse jeito. Então é melhor que eu me coloque dominando você, sugando você, e eu te diminua. Quantas pessoas ao seu redor só te criticam? Quantas pessoas que só te criticam e não te apoiam? Começa a pensar nisso. E essas pessoas são as pessoas próximas, não dá para fugir disso. Ô gata, mas como que eu vou enfrentar essa situação? E aí eu vou pedir para você escrever, porque eu já falei sobre isso. Blindagem emocional.
Você precisa ter blindagem emocional para lidar com essa situação. Porque o que te incomoda, e isso tem a ver muito com o estoicismo, a filosofia estoica, que é algo que eu estudo, vivo. Aliás, estou dando uma mentoria agora para um grupo, a mentoria Coragem Estoica, toda segunda-feira. O estoicismo diz que não é o fato que te abala. Não é a pessoa narcisista e tóxica que te abala, mas é a maneira como você reage a isso. É isso que te abala. A maneira como você reage. Então você precisa aprender a reagir de uma maneira serena. De uma maneira que você não se afete. E isso só é possível através de blindagem emocional. Você gostaria de não se afetar tanto com o que os outros dizem para você? Escreva eu aqui. Alguém gostaria de não se afetar tanto pelo que as outras pessoas dizem, julgam você? É assim que você transforma a tua vida. É dessa maneira. Através de blindagem emocional. Porque é quando você controla os teus pensamentos, os teus medos e as tuas emoções. Isso tira você do sofrimento. Tira você do sofrimento. Porque uma vida no sofrimento é uma vida que desgasta. Uma vida no sofrimento é muito pesada. E é por isso que é você que precisa decidir por isso. Não é o outro que vai mudar. Esqueça isso. Não fiquem nessa ilusão. Ah, uma hora a outra pessoa vai mudar. Uma hora o meu pai e a minha irmã, eles vão mudar e aí sim tudo vai ficar bem. Não vai. E você talvez tenha que tomar decisões, escolhas. Às vezes, você precisa dessa blindagem emocional para sustentar uma decisão, por exemplo, de se afastar. Eu sei que a gente aprendeu e a gente foi adestrado de diversas maneiras que a gente precisa, por exemplo, e eu quero que você me entenda muito bem com um copo vazio, ok? Que a gente precisa colocar a nossa família em primeiro lugar. Isso na teoria é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Puxa, seria perfeito se você tivesse uma família que te fortalecesse, que você também fortalecesse as pessoas dessa família, que todo mundo convivesse bem. Só que famílias perfeitas não existem. Se você tem uma família perfeita, me apresenta que eu quero conhecer. A minha não é. A minha não é. E eu duvido que a da maioria das pessoas seja perfeita. Existem histórias que acontecem nessas famílias, nessas relações, que não dá pra você simplesmente engolir e fingir que tá tudo bem. Ah, Gata, mas e o perdão? O perdão ele tem que ser verdadeiro. O perdão, presta atenção, o perdão ele vem primeiro quando você tira a emoção relacionada àquele fato. Não existe perdão verdadeiro enquanto uma emoção estiver relacionada àquele fato. Vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa te traia. Você sente raiva. A raiva é uma emoção, certo? Então não adianta eu ouvir a outra pessoa fala o seguinte: nossa, me desculpa, me perdoa, eu nunca mais vou fazer, eu prometo, blá 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 blá. Você muitas vezes perdoa, presta atenção, no tempo do outro. Porque o outro está cheio de culpa, então ele quer se livrar da culpa. A culpa é pesada, né? Ela é muito pesada. Aí você perdoa. Só que esse perdão não vai ser verdadeiro. Você sempre que tiver um gatilho, você vai voltar àquele ponto da história. Por quê? Porque a raiva, que é a emoção, tá lá. Ela tá lá. É como uma ferida aberta. Tá lá. Toda vez que você tocar naquela ferida, vai doer. Então existem
histórias da tua família que muitas vezes você passou, botou a sujeira para debaixo do tapete apenas por uma convivência familiar ilusória. Famílias não são perfeitas. E você precisa se priorizar. Isso não é egoísmo. Talvez você fale assim, Gata, você está falando para a gente ser egoísta. Não. Você precisa se priorizar, porque você forte, é assim que você muda a sua vida. Agora, você aceitando a desvalorização, críticas de pessoas que nunca construíram nada, para onde que você acha que você vai levar a sua vida? Como é que você vai sair do sofrimento que você está? Então, guarda essa frase aqui. Se você não tomar as rédeas da sua vida, alguém o fará por você. E talvez a sua vida esteja nas mãos de outras pessoas, há muito tempo. Há muito tempo. E somente você pode mudar essa situação. Só você. Só você pode mudar essa situação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber enquanto eu vou ler alguns comentários aqui. A Rosimeire, fui criticada por me priorizar. Sim, as pessoas elas vão te criticar, Rosimeire, por quê? Porque elas vão entender isso como egoísmo. Porque elas estão acostumadas com você submissa, com você obediente, você carregando um monte de responsabilidade que não é sua, fazendo tudo por elas. É claro que elas vão estranhar. Teoria e prática é bem complicado. Costumo dizer que aprendemos durante o decorrer da vida. E é difícil a reeducação. É difícil, mas aí você tem uma escolha. A escolha é permanecer no sofrimento, e aí você não precisa fazer nada. Aí você não precisa enfrentar essa reeducação difícil. Continua no sofrimento e beleza. Ou você enfrenta esse obstáculo. Por isso que eu falo sobre coragem ser preparação. Coragem é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. A coragem que as pessoas estão buscando não é algo mágico. A coragem é ação com preparação, é preparação. Você precisa se preparar. Blindagem emocional é uma preparação. Ter essa blindagem emocional vai garantir para você lidar melhor com essa situação. Tudo bem? A Dilma, ouvindo Eckhart Tolle, foi a primeira vez que escutei algo sobre a blindagem para a crítica, mas também para o elogio. Amo esse tema. Parabéns, Gato, pelo lindo trabalho. Amo pessoas lúcidas. Obrigado. A Cris Marchiori, a blindagem me possibilitou me priorizar. Isso afastou algumas pessoas da família. Isso vai acontecer. Obviamente, do momento que você passa a ter blindagem emocional, pessoas vão se afastar de você. Por quê? Porque elas não vão mais se identificar com você e você também não vai mais se identificar com elas. Eu olho para a minha vida há 10 anos atrás, lá em 2013, as 5 pessoas, digamos, que eu mais convivia, são totalmente diferentes das 5 pessoas que eu mais convivo hoje. Por quê? Porque eu odeio essas pessoas? Não. Visões de mundo diferentes. Essas pessoas que eu andava 5 anos atrás, essas 5 mais ou 10, enfim, elas bebiam muito, porque era uma coisa que eu fazia também. Elas viviam a vida para futilidades, eu também vivia para futilidades. Elas sonhavam com uma vida, era uma vida onde os bens materiais eram supervalorizados, então existia uma competição. Eu era assim também. Hoje, a minha visão de mundo é outra. E eu não estou julgando o que eles pensavam, ou pensam ainda. Mas isso não serve mais para mim. Não serve mais para mim. Não serve. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso para minha vida. Então, às vezes, presta atenção, é melhor andar sozinho do que ao lado de quem te arrasta para baixo. E eu sei, aqui ó, boa, a Dilma escreveu muito bem, seleção natural, é uma seleção natural. E essa decisão ela tem que ser sua, porque é o seguinte, presta atenção, você não vai crescer,
ao lado de pessoas que te enfraquecem. Você não vai conseguir sair do sofrimento com pessoas que estão o tempo todo te criticando, que estão o tempo todo te desvalorizando. Você não vai. Você não vai conseguir prosperar do jeito que você merece se você não fizer escolhas. E as escolhas você faz hoje. As escolhas você faz hoje. As decisões você toma hoje. Hoje. É assim que a sua vida vai mudar. Com as escolhas e decisões que você tomar hoje. Agora, enquanto você deixar que outras pessoas comandem a sua vida, nada vai acontecer. Na verdade, você vai adoecer ainda mais. Guarda essa frase. Estar no próprio controle da vida, esse é o verdadeiro poder de transformar a sua história. Você precisa tomar o controle disso. E talvez hoje você não tenha o controle porque a sua mente te controla, por exemplo, com medos imaginários. O medo da aprovação, o medo do julgamento dos outros. Faz com que você permaneça sem ação. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Sozinho sempre é mais difícil. Por isso, últimos dias da sessão de avaliação gratuita que eu estou fazendo já há algumas semanas, para identificar esses medos que você tem, para identificar o que está travando a sua vida. Escreva a avaliação aqui e você vai receber, escreva aqui nos comentários agora a avaliação, você vai receber no seu direct um link para você preencher um formulário. Você precisa estar me seguindo e você precisa preencher o formulário, tá bom? A Dilma, se todos soubessem o quanto é libertador sair dessas caixas, optariam pela saída. Lembrando que liberdade é igual a assumir todas as consequências, crescer conscientemente. Conscientemente, eu acho. Exatamente. Liberdade é você assumir sim as consequências. E por isso que você precisa ter blindagem emocional. Porque quando você tem blindagem emocional, você consegue lidar com essas consequências. É como um escudo. Blindagem emocional vem do quê? Presta atenção. De conhecimentos que você ainda não tem. Existem conhecimentos que você não tem, que você precisa. Por exemplo, para fazer uma saída de um relacionamento ruim, de uma relação tóxica. Você precisa de conhecimentos, por exemplo, seus direitos, o que você precisa fazer para se separar. Você precisa saber conhecimentos que você não tem. Conhecimento sobre as suas emoções. Você precisa de autoconhecimento, você precisa saber a sua história. Você precisa entender o que está travando a sua vida. Por isso que eu estou fazendo essas sessões de avaliação. Porque eu consigo, com a minha experiência como terapeuta, eu consigo enxergar a causa daquilo que está te bloqueando. Quem já fez sessão de avaliação comigo sabe. Em 45 minutos eu consigo te dar um diagnóstico, uma direção. Olha, o que está te travando é isso. Então vai lá e resolve agora. Entendeu? Você precisa ir lá e resolver. Mas você precisa saber o que resolver. Entende? E muitas desses obstáculos estão aqui, ó. São travas emocionais que você tem. E aí, o conhecimento mais o autoconhecimento vai gerar ação. E essa ação cria evidências. Escreva aqui, evidências. Evidências vão acalmando a sua mente, vão controlando a sua mente. Opa, isso é possível fazer. E quanto mais você repete, conhecimento, autoconhecimento, ação. Conhecimento, autoconhecimento, ação. Conhecimento, autoconhecimento, ação. Isso gera cada vez mais evidências. E essas evidências servem de escudo para você seguir em frente. É assim que você pode sustentar uma decisão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que a qualidade da sua vida é a qualidade das suas relações. E você precisa fazer escolhas. Você precisa sim se preparar para fazer essas escolhas, porque essas relações elas moldam quem você é. Não dá mais para você ser prisioneira das expectativas alheias.
Não dá mais para você ser prisioneira do que os outros acham, do que os outros julgam. Isso não é vida. Isso não é vida. E presta atenção. Para de se diminuir para caber nas expectativas dos outros. Pare de se diminuir para caber nas expectativas de outras pessoas, no mundo de outras pessoas. Está na hora de você, que é uma adulta, um adulto, assumir a sua vida, assumir as consequências das suas escolhas, mas sair desse sofrimento. Isso vai ser fácil? Não. Mas com preparação, fica mais fácil. Com preparação você vai mais rápido. Com preparação você pode sim correr uma maratona de 42 quilômetros. Porque para muitas pessoas o desafio que você tem é uma grande maratona. E você não corre uma maratona sem se preparar. Então você precisa começar a buscar preparação. Por isso, blindagem emocional é o que eu te recomendo. Uma vida sem blindagem emocional é uma vida aleatória. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você precisa ter blindagem emocional para começar a transformar a tua vida. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Dani Prileme, minha comadre, seja bem-vinda. Grande Davi Jardim também. Isso, escreva a avaliação aqui, ó. Últimos dias da sessão de avaliação gratuita para eu mostrar para você o que está te bloqueando. Analu, gata, eu estava vivendo tudo isso que você está falando. Resolvi alugar meu apartamento mobiliado e sair pelo mundo. Me livrei de pessoas próximas que estavam me vampirizando. Hoje estou muito bem e livre de culpa. Excelente, Analu. Parabéns. Parabéns. E eu sei que, provavelmente, para tomar essa decisão, há um sofrimento, claro. Há indecisão, há insegurança. Por isso que quando você tem blindagem emocional, você vai mais rápido nisso. Porque você controla esses pensamentos. É como assim, o pensamento entra e você fala o seguinte, opa, eu não preciso pensar nisso agora. Isso aqui que você está mostrando para mim, mente, não é real. Eu não vou ficar sozinha no mundo, eu não vou morrer de fome, porque são esses medos imaginários que estão travando a sua vida. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Nalu, gratidão, você somou muito na minha manhã, fico feliz. O Gil, gata, vou te mandar um direct. Pode mandar um direct, sim, pode mandar um direct. Bom, amanhã teremos live da blindagem emocional, sim. E tem a ver com o que a gente está falando aqui, tudo bem? A Andréia, verdade, para sair de relacionamento tóxico precisa de estratégia. Tentei sair, não consegui. Então por isso, Andréia, se preparar. Provavelmente existem bloqueios emocionais dentro da sua história. Existem feridas emocionais que, por exemplo, eu arriscaria dizer que sempre que há uma dificuldade para sair de uma relação tóxica, existe uma dependência emocional. Existe uma dependência emocional. E essa dependência emocional, ela precisa ser curada na raiz. Por quê? Não foi essa pessoa tóxica que gerou essa dependência emocional. Ela é apenas uma consequência desse vazio emocional que existe. Quando que isso foi criado? Isso aconteceu muito provavelmente na tua infância. Na gestação, talvez. A desconexão emocional da mãe, nos seus primeiros anos de vida, gera esse vazio emocional. E isso para sua mente é uma dor. E a sua mente, para garantir a tua sobrevivência, ela guarda isso. Então ela fala o seguinte, olha, você não pode ficar sozinha, porque essa desconexão emocional que você está vivendo com a tua mãe faz você se sentir sozinha e isso é dor. Isso pode não garantir a tua sobrevivência. E aí o que acontece? Você se torna alguém dependente emocional. Então, uma pessoa que surge na sua vida, por pior que ela seja, você fica com ela, você fica anos e anos com ela, mesmo sendo humilhada, desvalorizada, xingada e tudo de pior, porque você está sendo controlada pela sua mente. A sua mente está dizendo para você, é melhor você viver isso do que ficar sozinha. Só que isso é uma irracionalidade. É uma total irracionalidade. Por isso que você precisa ter o quê? Blindagem emocional. Você precisa, claro, primeiro,
tratar isso na raiz, na causa. E aí a hipnoterapia pode te ajudar. Você trata isso na causa, você dá um novo significado para o que está aqui na sua mente e a partir daí você faz escolhas melhores. Tudo bem? Bom, amanhã sim tem live da blindagem emocional e tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Então eu recomendo que você volte. Por quê? Descubra a sua voz como nunca mais ser silenciada. Descubra como nunca mais ser silenciada. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, às 8 horas da manhã. A Tati Cabral. Adoro quando falo que estou diferente, porque não estava feliz da maneira como era permissiva. Excelente, Tati. Isso tem a ver com toda a dedicação que você teve na turma 12 da blindagem emocional. O quanto você se dedicou. Por isso que, para todo mundo que está aqui, a vida muda quando você decide para valer. Quando você enfrenta as circunstâncias, não são as circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida. Saia desse discurso vitimista. Eu não posso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho dinheiro, eu estou doente. Não é isso que está te impedindo de mudar a sua vida. É que você ainda não decidiu para valer mudar. Eu falei isso ontem. O teu sonho, o teu objetivo não é visceral. Não é inegociável. Enquanto ele for negociável, você não sai. Você não sai do sofrimento. Tá bom? É isso. Um grande abraço para você, a gente se vê amanhã.